Olá, boa noite a todos. Desejamos sempre que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar iniciando, aí o capítulo 16, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médios. O capítulo 16 tem como tema Médios Especiais. Antes de iniciarmos a nossa conversa, nós vamos então já à nossa prece, acalmando, serenando pensamentos e corações e nos envolvendo com as energias dos amigos espirituais que nos assistem nesse estudo. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, para que Ele possa estar conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos dando a coragem necessária para permanecermos cada dia no estudo da doutrina, no estudo do Evangelho e no estudo de nós mesmos. E assim, já vamos agradecendo por esta presença amiga que nos envolve e que nos tranquiliza. E que possamos todos nós agradecer e continuarmos unidos no propósito do estudo, do conhecimento e também da sua prática. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos estar falando do capítulo 16, vamos iniciar esse capítulo que tem como título Médios Especiais. Kardec vai iniciar já o capítulo no item 185, nos dizendo que nós já vimos, aí as diversas categorias de médios. No capítulo anterior, no capítulo 15, nós já estudamos aí as diversas categorias de médios. Mas aqui ele vai continuar porque ele fala que há aí os médios especiais. O que será que Kardec quer dizer com médios especiais? Médios especiais, gente, não quer dizer que o médio ele seja melhor, que ele seja maior, que ele seja potente, ou que ele mereça, aí atenções especiais. Não é isso. Os médios especiais, Kardec deixa bem claro no início, é que tem aptidões particulares. São aqueles médios que têm características diferentes, vamos dizer assim, especialidades diferentes. E Kardec também deixa claro que essas aptidões particulares ainda não definidas, porque aí é uma abstração feita das qualidades e dos conhecimentos do Espírito que se manifesta. Então ele já deixa claro que isso ainda não está muito definido, mas vai depender aí do Espírito que se manifesta. E ainda seguindo neste item, Kardec vai nos falar que a natureza das comunicações é sempre relativa à natureza do médium e leva a marca da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância, mas em igualdade de merecimento do ponto de vista hierárquico. Há neles, incontestavelmente, uma propensão a se ocupar mais de uma coisa ou de outra. E aí ele vai nos falar que isso vai depender do conhecimento de cada espírito ou de cada médium. Por quê? Porque os médios eles vão estar em sintonia com esses espíritos que também vão ter a mesma característica. Por exemplo, eu posso ter um conhecimento
sobre música, sobre desenho. É isso que Kardec vai falar, que são essas características particulares, conhecimentos da medicina, da moral, porque antes do médium reencarnar, ele assume um compromisso, ele é preparado, ele recebe todo aí um tratamento, vamos dizer assim, diferenciado para esse médium, para essas aptidões. E esses espíritos vão entrar em sintonia com esses médios de acordo com cada aptidão. E aí Kardec nos fala aqui, os espíritos batedores, por exemplo, não saem muito das manifestações físicas, entre os que dão manifestações inteligentes. Há espíritos poetas, músicos, desenhistas, moralistas, sábios, médicos e aí por diante. Então aqui Kardec está falando quais são essas características. Não é que ele tem nada de excepcional, é porque ele traz essa responsabilidade, esse compromisso com ele. E ele é sintonizado com esse espírito que vai unir aí essa afinidade com o médium, de acordo com sua aptidão que ele traz. E Kardec vai dizer, gente, que esses espíritos, eles não são de ordens superiores. Eles não estão no grau mais alto, como nós vimos lá na escala espírita. Eles não estão no grau de perfeição, mas são espíritos de ordem mediana. Por quê? Porque eles ainda estão focados em uma aptidão. E aí Kardec fala, mas ao lado da aptidão do espírito há um médium, que é para ele um instrumento mais ou menos cômodo. E ele só vai dizer que esse médium ele vai chegar nas escalas mais altas quando essas aptidões se confundem na unidade da perfeição. Então, aí ele não vai estar focado apenas em uma aptidão, mas ele vai ter várias aptidões e além de ter, ele está focado num grau de perfeição, aí já dentro da escala espírita, num grau mais elevado. E aí Kardec também, ele seguindo ainda no item 185, ele vai falar aí, dar o exemplo aí do músico, né? Que a gente pode ver nas suas mãos vários violinos, mas ele vai saber qual é esse bom instrumento. Ele dá essa comparação. Qual é o bom instrumento? Qual é o bom violino que ele precisa para produzir? E é aí que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente vê pessoas que têm uma facilidade muito grande, né, com a música, com o desenho. E a gente fala assim, nossa, que coisa, né, diferente. Por quê? Esses médios, eles têm aí toda uma intuição e todo um preparo já espiritual que sintoniza aí com esses espíritos. E aqui nesse item ainda, ele é bem grande, mas aqui Kardec vai dizer que muitas vezes não é porque uma pessoa, por exemplo, tem facilidade para o desenho ou tem facilidade para a música. Isso não significa porque a pessoa tem a profissão ou tem a formação de músico, de desenhista, isso não significa que a pessoa vai oferecer as melhores condições para essa comunicação. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Isso não faz parte do seu compromisso. Muitas vezes ele traz tudo isso dos seus acervos de diversas reencarnações, mas ele pode ter toda essa formação, mas não ser um médium especial. Por quê? Porque ele não tem a necessidade e nem o compromisso de passar por essa mediunidade. E aí Kardec vai seguindo, já no item 186, ele nos diz assim, que existe algumas condições, né, para o médium, para as boas comunicações e de todos os gêneros. E a primeira condição
assegurar a fonte de onde elas emanam, o que quer dizer das qualidades do espírito. Então, a primeira condição é a gente ver a qualidade do espírito. E junto com a qualidade do espírito, o que o espírito transmite, ele vai dizer ainda, mas não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento, ou seja, é a qualidade do espírito e é a qualidade do instrumento, é a qualidade do médium. E ele fala depois, seguindo, né? Outra condição. É preciso ainda estudar a natureza do médium, como se estuda a natureza do espírito, porque são os dois elementos essenciais para se obter um resultado satisfatório. Então, tanto a natureza do médium quanto a natureza do espírito tem que ter aí essa sintonia ligada ao bom ou ao bem, né? Para que isso tenha um resultado bom, um resultado satisfatório. E há ainda um terceiro elemento que desempenha um papel igualmente importante, que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentido mais ou menos louvável daquele que interroga. Ou seja, é preciso saber o propósito. Se isso se concebe para que uma comunicação seja boa, é necessário que emane um espírito bom, para que esse espírito bom possa transmiti-la. Lhe é necessário um bom instrumento para que queira transmiti-la. É preciso que o objetivo lhe convenha. Então aqui, gente, tudo está na questão do objetivo que se quer. Nós sabemos aí de muitos médiuns no meio espírita, não só no meio espírita, tem muita gente que faz aí a caridade, mas eu falo do meio espírita, que é onde a gente convive, que escrevem livros, são psicógrafos, tem todo um trabalho, e esse trabalho todo ele é direcionado para a caridade. Esses livros são doados para auxiliar aí as casas espíritas, auxiliar aí vários projetos relacionados com o bem. Então é preciso saber qual é o objetivo, porque o espírito ele lê o pensamento, ele julga se isso é importante ou não. E quando isso não é importante, gente, os bons espíritos se afastam da gente. E aí é que dá brecha para os espíritos zombeteiros e levianos se aproximarem, porque eles não têm eles não têm pena, vamos dizer assim. Eles são escrupulosos. Eles usam de todos os meios. E um outro ponto que é interessante a gente observar aqui é que existe, infelizmente, não é julgamento, mas médios que ainda se utilizam da sua mediunidade para ganhar dinheiro, para meios mais fáceis, né, aí. E aí é um ponto para a gente que nos chama a atenção aqui também, que é sempre importante saber qual é o objetivo, qual é o propósito, qual é a causa. Porque poder nem sempre é querer. Você pode até querer, mas se não tem uma boa causa, isso não vai acontecer. Então aqui Kardec, ele segue ainda. E ele vai nos falar agora, seguindo no item 186, das variedades de agrupamentos, né? Diferentes variedades de médios. E ele vai falar que esses agrupamentos de médios é pela analogia de causas e de efeitos, sem que essa classificação nada tenha de absoluto. Alguns se encontram frequentemente, outros, ao contrário, são raros e mesmo excepcionais, o que temos o cuidado de mencionar. Estas últimas indicações foram todas fornecidas pelos espíritos, que revisaram esse quadro com um cuidado todo particular. Porque Kardec, nesse capítulo, ele vai fazer todo um quadro sinótico, como ele coloca, da variedade de médios. É um capítulo longo,
E aí ele fala que essa classificação foi feita pelos espíritos superiores, porque eles puderam completar, eles puderam acrescentar. E aí ele fala que todas essas indicações, todas essas observações, elas foram revisadas e são, na maioria, de Erasto e de Sócrates, esses dois espíritos aí superiores, né? Que fizeram toda essa classificação. E aí Kardec nos fala ainda que no item 187, Kardec diz que nós podemos dividir os médios em duas grandes categorias. E quais são essas categorias que nós já estudamos? São os médios de efeitos físicos e os médios de efeitos intelectuais. Os médios de efeitos físicos, gente, são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Então, são aqueles médios que produzem efeitos materiais, como nós já vimos, né? Que são as batidas, são as pancadas, são objetos, né? E tudo isso nós vimos que foi um meio de chamar a atenção da incredulidade humana para a existência dos espíritos e do mundo invisível. Isso nós já vimos lá no item 160. E os médios de efeitos intelectuais também são os que são mais especialmente propensos a receberem, a se transmitir as comunicações inteligentes, que nós também já vimos lá no item 165. Mas Kardec vai nos dizer que essas comunicações, tanto a de efeitos físicos como as inteligentes, de uma certa forma, elas acabam se juntando. Quando ele diz assim, olha o que ele fala: todas as outras variedades se prendem mais ou menos diretamente a uma ou a outra dessas duas categorias. Algumas se ligam às duas. E se analisam os diferentes fenômenos produzidos sobre a influência mediúnica. Em todos há um efeito físico e que os efeitos físicos se juntam ou mais frequentemente com o efeito inteligente. O limite entre os dois é algumas vezes difícil de se estabelecer, mas isso não leva a nenhuma consequência. Compreendemos sob a denominação de médios de efeitos intelectuais aqueles que podem mais especialmente servirem de intermediários para as comunicações regulares e continuadas. Então, aí são as comunicações mais frequentes, vamos dizer assim. E aí, no item 188, Kardec vai nos falar ainda da variedade comuns de todos os gêneros de médios, de mediunidade. Então, todos os médios passam por essa variedade, que são os médios sensitivos, que são aquelas pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material, e a maioria distingue espíritos bons dos espíritos maus pela natureza da impressão. Que os médios sensitivos nós também já estudamos aí no item 164. O que vai variar aí, gente, no médio sensitivo é o grau de sensibilidade, porque algumas pessoas podem sentir apenas um arrepio, outros já sentem um toque, já sentem algo mais forte. E a gente percebe isso quando a gente entra em alguns lugares. Às vezes você sente um mal-estar, às vezes você sente um bem-estar. Então você vai perceber aí a presença de energias e de espíritos. E ainda fala, né, que os médios delicados e muito sensitivos devem se abster de comunicações com espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa por causa da fadiga que disso resulta. Então, esses médios que têm uma sensibilidade muito grande, eles precisam ter uma vigilância também muito grande. Por quê?
Porque esse tipo de comunicação com espíritos violentos há um desgaste muito grande. Há uma perda de ectoplasma, de fluido vital. Então o médium tem que tomar muito cuidado para ele não se desgastar e não ficar aí doente. Depois nós vamos ver os médiuns naturais ou inconscientes, que também nós já estudamos. Esses médiuns naturais ou inconscientes são aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente. Muitas vezes ele nem percebe, mas ele produz esses fenômenos. E assim, ele nem sabe muitas vezes que tipo de mediunidade ele tem. E nós também já estudamos. Aqui Kardec está fazendo mais um resuminho, passando novamente, dizendo que todos nós temos isso. Nós também podemos produzir sem nem estar sabendo, porque isso está dentro, isso passa, essa categoria, que essa variedade de gênios passa por todos os médios. E aí depois Kardec fala ainda dos médios facultativos ou voluntários, que são aqueles médios que podem provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Então eles podem provocar, mas isso vai depender se os espíritos vão estar ali assistindo, porque fala no finalzinho do item 188 que qualquer que seja essa vontade, nada pode se os espíritos se recusarem. Então, se os espíritos se recusarem a essa prova, a essa intervenção, ela não acontece. Então, aqui nós vamos estar fechando até aqui no 188, porque esse capítulo é extenso e nas aulas seguintes, nos próximas terças-feiras, a gente vai dando sequência. E alguma dúvida, alguma questão, a gente responde lá no WhatsApp, tá bom? Então, espero de uma forma ter contribuído e nós vamos então encerrando, agradecendo mais uma vez a toda a espiritualidade que sempre está conosco, nos assistindo, nos auxiliando. E vamos então dar continuidade no grupo do WhatsApp. Boa noite a todos.